XPML11 vai quebrar? É hora de pular fora do barco? Vem comigo nesse vídeo que vamos tentar detalhar um pouquinho das informações referente ao último relatório gerencial. O último relatório gerencial de XPML11 divulgado foi referente ao mês de junho, pessoal. E com certeza muitos investidores estão preocupados com o nível de alavancagem e o nível de dívida que o XPML11 hoje tem para pagar em 2025. Vamos acessar um pouquinho aqui o relatório, entender o que está acontecendo no curto prazo para verificar se realmente é tudo isso que as notícias estão causando, principalmente naqueles investidores que ainda não têm um total domínio de um relatório gerencial, que fica um pouquinho perdido nessas situações e acaba vendendo às vezes a cota no prejuízo, pensando que a cota vai derreter de vez. Comentários do gestor, pessoal. Antes disso, vale citar o XPML11 divulgou um fato relevante que assume a venda do Shopping D em 35%. Então, de cara, antes de eu começar a analisar o relatório gerencial, o XPMOls divulgou um fato relevante dizendo que vendeu a participação que ele tem no Shopping D, que se vocês pesquisar realmente o Shopping D, quando comparado ao portfólio total do XPML11, era um dos shoppings com menor rentabilidade que tinha perante os demais. Então, na visão da maioria dos analistas, com certeza essa venda foi bem positiva. E o valor do acordo, nesse caso, 22 milhões. Então, antes de nós começar o relatório gerencial, a gente já sabe que o XPML11 vendeu um ativo e já tem a receber 22 milhões. Vamos voltar para o relatório gerencial. Principais pontos positivos nesse relatório gerencial. O período foi marcado por indicadores de varejo e consumo positivos, isso é um ponto favorável para fundos imobiliários de shopping. Principais indicadores operacionais, aqui é um ponto bem importante que eu achei bem atrativo mesmo nesse relatório gerencial. O índice de relação de venda sobre o metro quadrado, que do fundo é de 1.690, e o NOI, que é o caixa que ele recebe por metro quadrado do seu portfólio, está em R$ 130, tiveram um crescimento de 1,8% e 13,3%, ou seja, o fundo vem crescendo. Então, a rentabilidade que o fundo tem sobre o seu portfólio, sobre cada metro quadrado que o fundo investe, está vindo com um crescente crescimento. Outro ponto muito importante aqui que a gestão também frisou. Os principais acontecimentos do XPMOls em maio foi o recebimento de 32 milhões do saldo acrescido da correção da SPPE. Em junho, a venda aproximadamente de 66 milhões de FIIs listados. Então, lembra que a gente citou lá no início? O principal problema hoje do XPML é a alavancagem de curto prazo, principalmente, depois a gente vai detalhar. Mas aqui já tivemos 3 entradas de caixa, uma no fato relevante, que a gente comentou do Shopping D, e aqui mais 2 valores que estão compondo o caixa de curto prazo. O fundo A anunciou uma distribuição de 92 centavos por cota e ainda tem 93 centavos de resultado acumulado não distribuído. Também uma boa reserva e para caso venha a ocorrer algum imprevisto de curto prazo na distribuição. Cronograma de desembolso e recebimento do fundo. Aqui está o principal problema do XPML, que na minha visão, a alavancagem em si, na minha visão, não é um problema. Claro que não é um número tão atrativo assim, quando comparado aos seus pares, VISC11, HSML, enfim, todos eles estão com uma alavancagem mais baixa quando comparado ao XPML. Mas até então, isso, com uma gestão adequada, não é um problema. O problema do XPML que causa um pouquinho mais de desconforto é que esse cronograma está bem concentrado já agora no curto prazo. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, o fundo ele tem de desembolso para 2025 63 milhões, que seria referente à segunda parcela do Jundiaí Shopping, e menos 630 milhões para pagar em 2025 da terceira parcela do SIM. Encerramento de 2025 com um caixa negativo de menos 305 milhões. Aqui, se descermos um pouquinho a tela, vai ter o detalhamento. Para 2026 também temos alguns valores a pagar, como vocês podem ver no decorrer do gráfico, mas a preocupação principal está agora no curto prazo. Qual que é as estratégias que a gestão vem trazendo, pessoal? Primeira delas, venda de ativos, que na minha visão é uma estratégia bem positiva também, como foi o caso do Shopping D. O XPMOL consegue se desfazer de ativos que não estão tendo uma rentabilidade tão boa para fortalecer o seu caixa. Então, o pessoal fala, mas vender ativo está diminuindo o patrimônio. Com certeza, está diminuindo o patrimônio, mas nesse caso é uma necessidade visando um pagamento de uma aquisição feita no passado. Então, você fazer uma reciclagem de portfólio visando vender ativos que não tão rentáveis, como foi o caso do Shopping D, e adquirir ativos com maior potencial, na minha visão, é bem atrativo. Primeira possibilidade, então, no curto prazo para resolver o problema, venda de ativos. Segunda possibilidade, na minha visão, uma das mais remotas, emissão de novas cotas. Atualmente, o XPML11 vem sendo
negociado com 12% de desconto sobre o seu valor patrimonial, vem sendo negociado a um PVP de 0,88. Se a gestão for emitir novas cotas, ela tem que emitir basicamente pelo preço, em curtas palavras, pelo preço do valor patrimonial. E é um preço muito acima do mercado, então possivelmente não seria algo tão atrativo. Não é uma possibilidade remota. A chance para mim é bem menor mesmo. A alavancagem, o fundo adquirir novas dívidas para pagar as dívidas de curto prazo, então ele faz uma emissão de uma dívida com prazo mais estendido, visando juntar um valor e pagar a dívida do curto prazo. Também, na minha visão, não é a melhor alternativa do mundo. Então, na soma total, eu creio que a gestão ela vai seguir adiante com a venda de ativos assim como ela já começou. E esses ativos, vale citar, não é só imóveis físicos, pessoal. O XPML tem uma boa carteira de fundos imobiliários. Claro que nem todos são totalmente líquidos de um dia para o outro que consiga vender, mas em compensação é bem mais fácil quando comparado a um imóvel. A alavancagem do fundo, como citado, está em 25,9 de modo geral, olhando somente o número. Esse número não é um número totalmente preocupante, claro que existem melhores, mas por enquanto a preocupação maior está no curto prazo. E descendo aqui para a parte da carteira dos ativos, vocês podem ver que o fundo imobiliário XPML ele tem alocado em FIIs 255 milhões de reais. Então realmente é um bom número que se o fundo quiser se desfazer de algum FII visando uma liquidez maior no curto prazo, também é uma excelente opção. A carteira atual do fundo está em 7,8 bilhões de reais. Então, como vocês podem ver, uma dívida de 600, 700 milhões de reais quase, em tese, quando comparado ao patrimônio total do fundo, não é uma dívida tão relevante assim. A questão é que ela se acumulou agora no curto prazo. Mas, obviamente, se o fundo quiser se desfazer de qualquer ativo do seu portfólio, ele tem com sobra ativos que superam esse valor e de todos os anos futuros. Então, a preocupação, como citado, não é a alavancagem total do fundo. A alavancagem, quando comparada ao patrimônio, é uma alavancagem em tese normal. Não tem nada extremamente péssimo na alavancagem. A questão é no curto prazo. Qual decisão a gestão vai tomar para sanar essas dívidas de curto prazo? Vale citar, até aqui embaixo também tem a questão dos CRIs, que eu não incluí. Lá tá somente as dívidas, não tem as obrigações, no caso, vinculadas aos CRIs, que também tem mais alguns valores que estão para vencer agora em 2025, aproximadamente 20 milhões e alguma coisa. Então vamos resumir tudo, pessoal, para fazer um fechamento aqui de forma breve e simples para vocês entenderem. O fundo ele precisa desembolsar aproximadamente 700 milhões, vamos arredondar aí, até final de 2025. Atualmente, o fundo tem 388 em caixa, tem mais alguns valores a receber, como a gente tinha citado, possui um robusto portfólio de imóveis, que qualquer um deles pode ser vendido, como foi no caso do Shopping D, possui 255 milhões em fundos imobiliários. Vale se ressaltar, não é que ele vai vender todos, não é que todos têm liquidez, mas boa parte, se a gestão quiser se desfazer, é uma excelente opção de montante. E, como citado, teriam as outras duas possibilidades, que seriam a emissão de cotas, que eu acho pouco provável, ou também adquirir novas dívidas, se for o caso, que também não é um ponto tão positivo assim, né? Eu, particularmente, acho que a estratégia mais atrativa seria a venda de ativos, como o próprio caso aí do portfólio de FIIs, algum imóvel que não esteja trazendo a rentabilidade que era esperada, do que o fundo contrair novas dívidas. Mas, se for uma dívida com um benchmark, né, com um indexador adequado e com um prazo mais estendido, também não vejo muito problema nisso. Então, basicamente é isso, pessoal. Na minha visão, o fundo sim tem muitos desafios de curto prazo. Vamos acompanhar como que a gestão se comporta, visando sanar esse déficit de curto prazo que o fundo ainda nos mostra aqui. Então, o fundo tem aproximadamente 5 meses para acumular esse valor e efetivar todos os pagamentos necessários. Mas, em outras palavras, podemos citar o excelente patrimônio líquido que o fundo tem. Então, se o fundo precisar vender ativos, ele tem ativos no portfólio, não seria problema. A distribuição de dividendos, vale citar hoje, quando comparado aos seus pares do setor de shopping, é uma das mais atrativas. O fundo vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então também é uma excelente oportunidade se você busca ativos descontados. E também vale citar o bom desempenho que esse relatório gerencial nos trouxe, com o aumento da lucratividade sobre o portfólio do XPML11. Isso é um ponto bem positivo para o segmento de shoppings, é algo que, se continuar crescente, com certeza é um potencial de valorização tanto da cota como também no aumento dos proventos. Então, na minha visão, o fundo ele tem problemas de curto prazo, mas eu sou cotista do XPML11. Vale dizer, esse vídeo ele não é recomendação de investimento, mas eu tenho XPML11 na minha carteira e não estou tão preocupado assim como as notícias estão causando.
Então, eu reconheço que o fundo tem algumas despesas de curto prazo, tem muita sardinhagem comendo solta, muita gente vendendo e comprando realmente baseado em boatos. Na minha visão, o fundo tem um bom potencial e ainda melhor, se ele passar por essa dificuldade momentânea de curto prazo, possivelmente ele se valorize ainda mais na sua cotação, porque muita gente está vendendo, fazendo com que a cotação caia baseado somente agora no curto prazo. Após passar, possivelmente o fundo ele pode se valorizar e muita gente que vendeu às vezes vai se arrepender. Então o fundo ele tem seus riscos, mas eu, Rodrigo, hoje falando como investidor, eu tenho ele no meu portfólio e sigo acompanhando cada relatório, com certeza vamos continuar acompanhando. Se a gestão mostrar qualquer movimento que não seja tão atrativo, com certeza eu vou comentar com vocês e vou mudar também minha tese de investimento, mas no momento, o preço justo de XPML11 está bem acima da cotação atual, então, na minha visão, é acompanhar os próximos relatórios e, claro, não se deixar levar por informações distorcidas. Não é que o XPML11 não está com problemas. Eu vim aqui, mostrei para vocês que sim, ele tem alguns problemas de curto prazo, mas não é como a maioria das notícias diz. Então você tem que ter esse conhecimento necessário para acessar o relatório e entender se realmente é isso que está acontecendo, para fazer o seu investimento da forma mais racional possível. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Constantemente eu estou postando vídeos de análise tanto de fundos imobiliários, ações e também no meu Instagram. Quem me acompanha sabe que nos stories eu posto diariamente conteúdo de qualidade para vocês.